Seja bem-vindo ao canal Melhore-se. Aqui você obtém conhecimento sobre desenvolvimento pessoal, finanças, empreendedorismo e muito mais. Hoje vamos aprender um pouco mais sobre o livro Pai Rico, Pai Pobre, mas antes de tudo, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo postado aqui no canal. Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, foi publicado pela primeira vez em 1997 e rapidamente se tornou uma leitura obrigatória para pessoas interessadas em investimentos, dinheiro e economia global. O tema abrangente de Pai Rico, Pai Pobre é como usar o dinheiro como ferramenta para o desenvolvimento de riqueza. Destrói o mito de que os ricos nascem ricos, explica por que sua residência pessoal pode não ser realmente um ativo, descreve a diferença real entre um ativo e um passivo e muito mais. Introdução. Robert Kiyosaki, autor de Pai Rico, Pai Pobre, teve dois pais influentes em sua vida. O pai pobre era o pai biológico de Kiyosaki, um homem muito inteligente e muito bem educado. O pai pobre acreditava em estudar muito e tirar boas notas e depois encontrar um emprego bem remunerado. No entanto, apesar desses atributos aparentemente positivos, o pai pobre não se saiu bem financeiramente. Pai Rico era o pai do melhor amigo de Kiyosaki. Ele tinha uma ética de trabalho semelhante ao pai verdadeiro de Kiyosaki, mas com uma diferença. O pai rico acreditava em educação financeira, aprendendo como o dinheiro funciona e entendendo como fazer o dinheiro trabalhar para você. Embora tenha abandonado a 8ª série, o pai rico acabou se tornando milionário ao colocar o poder do dinheiro a seu serviço. O livro foi escrito da perspectiva de Kiyosaki de como o pai rico fazia dinheiro e os erros que o pai pobre cometeu. Os primeiros 6 capítulos de Pai Rico, Pai Pobre constituem cerca de 2/3 do livro e discutem as 6 lições que Kiyosaki aprendeu com seu pai rico. Capítulo 1. Pai Rico, Pai Pobre. O primeiro capítulo apresenta o comportamento de cada pai. Curiosamente, quando Robert começou a entender como todos lidavam com dinheiro, todos estavam em uma situação financeira semelhante, começando suas carreiras e tendo uma renda compatível. No entanto, uma pessoa se tornou o homem mais rico do Havaí, outra morreu e sua família estava muito endividada. Nesse momento inicial, entendemos claramente a relação entre cada um dos pais e o dinheiro. Mostra que a mentalidade afeta fundamentalmente a situação financeira futura de todos. O conflito de mentalidade mostrado é simples. Um pai trabalhava para o dinheiro e o outro deixou o dinheiro trabalhar para ele. O problema da preguiça mental. O capítulo aborda também a questão da preguiça mental. Robert relata que, enquanto seu pai pobre tinha diversos títulos acadêmicos e era altamente instruído, na hora de pensar o dinheiro, ele era preguiçoso e não exercitava suas habilidades financeiras, nem as desenvolvia. Ele observou que seu pai era pobre não pelo dinheiro que ganhava, que era bastante, mas por causa dos seus pensamentos e ações. Ele percebeu ainda que desenvolver uma mentalidade e educar-se financeiramente levam tempo. Tanto que dos 9 aos 39 anos precisou que seu pai rico continuasse repetindo para ele as mesmas 6 lições que são apresentadas no livro. Por isso, é importante começar a educação financeira de berço, uma vez que as escolas não a oferecem. Capítulo 2. Os ricos não trabalham por dinheiro. Muitas vezes as pessoas entendem mal o título deste capítulo e acreditam erroneamente que isso significa que os ricos não trabalham. Na verdade, o oposto completo é verdadeiro. A verdade é que a maioria das pessoas ricas trabalha muito, mas o faz de maneira diferente da maioria das pessoas. Pessoas ricas, e pessoas que querem ficar ricas, trabalham e aprendem todos os dias como colocar o dinheiro para trabalhar por elas. Como diz o pai rico, os pobres e a classe média trabalham por dinheiro. Os ricos têm dinheiro para trabalhar para eles. Kiyosaki também observa que ter um emprego regular é apenas uma solução de curto prazo para o problema, ou desafio, de longo prazo de criação de riqueza e liberdade financeira. É o medo que mantém a maioria das pessoas trabalhando. O medo de não pagar as contas, o medo de ser demitida, o medo de não ter dinheiro suficiente e o medo de começar de novo. Esse é o preço de estudar para aprender uma profissão ou ofício e depois trabalhar por dinheiro. A maioria das pessoas se torna escrava do dinheiro e depois fica com raiva de seu chefe. Capítulo 3. Para que alfabetização financeira? O terceiro capítulo de Pai Rico, Pai Pobre explica a diferença entre um ativo e um passivo. O capítulo 3 mostra que não se trata de quanto dinheiro você ganha, mas de quanto dinheiro você guarda. Um ativo é algo que tem valor, que produz renda ou valoriza e tem um mercado onde o ativo pode ser facilmente comprado e vendido. Ativos geram receita. Ativos apreciam.
Ativos fazem ambos. Por outro lado, os passivos tiram dinheiro do seu bolso por causa dos custos associados a eles. Isso porque, por definição, uma residência pessoal não é um bem, a menos que seja valorizado o suficiente para compensar os custos de propriedade. Por outro lado, a propriedade de aluguel é um ativo porque pode gerar receita passiva suficiente para exceder as despesas de operação e financiamento do imóvel. Como Kiyosaki escreve no capítulo 3 de Pai Rico, Pai Pobre, quer ficar rico? Concentre seus esforços na compra de ativos geradores de renda, quando você realmente entender o que é um ativo. Mantenha as responsabilidades e despesas baixas. Você vai expandir sua coluna de ativos. Capítulo 4. Cuide de seus negócios. Existem duas mensagens principais neste capítulo. Primeiro, pague suas dívidas e comece a investir em ativos geradores de renda o mais rápido possível. Em seguida, mantenha-se financeiramente saudável, gastando seu tempo, em vez de seu salário, e investindo o máximo possível de seu dinheiro em ativos. Negócio ou profissão. Seu negócio é aquilo que te gera renda sem que você esteja trabalhando diretamente nele, já sua profissão é seu emprego. Robert adverte que não é preciso deixar sua profissão para ter seu próprio negócio. O mais importante é diminuir seus passivos e despesas, de modo a proporcionar a compra de seus ativos e o início de seu negócio. Ele ressalta que é de suma importância desenvolver negócios com o que se gosta, atividades que tragam prazer e satisfação. Kiyosaki observa no capítulo 4 que a maioria das pessoas confunde sua profissão com seus negócios. Em outras palavras, eles passam a vida inteira trabalhando no negócio de outra pessoa e enriquecendo outras pessoas. Capítulo 5. A história dos impostos e o poder da sociedade anônima. Os pontos apresentados neste capítulo discutem como jogar de maneira inteligente o jogo do investimento. Os ricos entendem o poder das estruturas das empresas e do código tributário e usam todos os meios legais que podem para minimizar sua carga tributária. Os funcionários que trabalham para outra pessoa gastam seu dinheiro após o pagamento dos impostos, enquanto os proprietários de empresas ganham e gastam antes de pagar os impostos. O capítulo 5 do livro também cobre os 4 componentes principais do que Kiyosaki chama de QI financeiro, que são contabilidade, estratégia de investimento, lei do mercado e legislação. Por exemplo, uma empresa pode pagar despesas antes de pagar impostos, enquanto um funcionário é tributado primeiro e deve tentar pagar as despesas do que sobrar. As empresas também oferecem proteção legal contra processos judiciais. Quando alguém processa um indivíduo rico, muitas vezes se depara com camadas de proteção legal e muitas vezes descobre que a pessoa rica na verdade não possui nada em seu próprio nome. Eles controlam tudo, mas pessoalmente não possuem nada. Capítulo 6. Ricos inventam dinheiro. Ao longo deste capítulo, o autor frisa várias vezes que a decisão de educar-se financeiramente, desenvolver o QI financeiro e assumir risco é de cada um. Contudo, ele destaca que o principal motivo para fazê-lo é ter mais opções, visto que atualmente a riqueza reside nas informações e na forma como elas são usadas. E, para saber o melhor modo de utilizá-las, nada como uma sólida base de conhecimentos financeiros. No capítulo 6, Pai Rico, Pai Pobre explica que existem 2 tipos de investidores. Os pacotes de investimento são comprados por pessoas que confiam seu dinheiro a um gestor de fundos. É assim que a maioria das pessoas investe, comprando ações de uma ETF ou colocando dinheiro em um empreendimento imobiliário de crowdfunding. Os investidores profissionais cuidam de seus próprios investimentos, estudam o mercado para encontrar negócios que façam sentido e, em seguida, contratam profissionais para gerenciar a supervisão diária. Os investidores profissionais têm 3 coisas em comum: identificam oportunidades que outras pessoas não encontraram no mercado, levantam fundos para investimento e trabalham com outras pessoas mais inteligentes. Capítulo 7. Trabalhe para aprender, não trabalhe por dinheiro. O pai pobre era inteligente e bem educado e trabalhava por dinheiro, porque a segurança no emprego significava tudo para ele. O pai rico se tornou milionário trabalhando para aprender. Como Kiyosaki escreve: recomendo aos jovens que procurem trabalho pelo que vão aprender, mais do que pelo que vão ganhar. Análise no futuro quais habilidades eles desejam adquirir antes de escolher uma profissão específica e antes de cair na armadilha da corrida dos ratos. Na verdade, foi exatamente isso que Kiyosaki fez. Ele ingressou na Marinha após se formar na faculdade e aprendeu as habilidades essenciais de negócios para liderar e gerenciar pessoas. Depois de servir seu país, Kiyosaki ingressou na Xerox
superou seu medo de rejeição para se tornar um dos 5 principais vendedores da empresa e, em seguida, deixou o mundo corporativo para abrir seu próprio negócio. O capítulo 7 de Pai Rico, Pai Pobre discute a sinergia das habilidades de gestão necessárias para o sucesso nos negócios. Gestão de fluxo de caixa, gestão de sistemas, gestão de pessoas. As habilidades especializadas mais importantes são vendas e compreensão da comercialização. Capítulo 8. Como superar obstáculos. O capítulo 8 de Pai Rico, Pai Pobre começa observando que a principal diferença entre uma pessoa rica e uma pessoa pobre é como eles lidam com o medo. Robert Kiyosaki não está falando sobre o tipo de medo que algumas pessoas têm quando vão ao dentista ou assistem O Exorcista. No livro Medo é sobre o medo de perder dinheiro e como lidar com esse medo. É um dos 5 maiores obstáculos que as pessoas enfrentam no caminho para se tornarem financeiramente independentes. Medo, cinismo, preguiça, maus hábitos, arrogância. Esses obstáculos, e o fracasso em superá-los, são a razão pela qual as pessoas que estudaram e alcançaram a educação financeira ainda são incapazes de desenvolver ativos que gerem grandes quantidades de fluxo de caixa. Medo, perder dinheiro é um fato de investir na vida, assim como o medo que vem junto com isso. Kiyosaki observa que nunca conheceu uma pessoa rica que nunca perdeu dinheiro, mas ele conheceu muitas pessoas pobres que nunca perderam um centavo porque nunca investiram. Cinismo. Todo mundo tem dúvidas que afetam a autoconfiança, e é fácil cair na armadilha de brincar de "e se", especialmente quando amigos e familiares estão constantemente lembrando você de suas deficiências potenciais. Coisas como a crise econômica, o aumento das taxas de juros e os inquilinos que não pagam o aluguel são temores comuns do tipo "e se" que todos os investidores imobiliários têm. Embora esses itens sejam importantes a serem considerados, é importante não permitir que o cinismo dos outros tome o seu controle. Caso contrário, você pode ficar imobilizado conforme as oportunidades passam por você. Preguiça. No mundo interconectado de hoje, é fácil confundir estar ocupado com a realização de coisas que importam. Na verdade, de acordo com Pai Rico, Pai Pobre, as pessoas ocupadas costumam ser as mais preguiçosas. Pessoas ocupadas chegam cedo ao escritório e saem tarde. Eles trazem trabalho para casa para terminar à noite e nos fins de semana. Antes que percebam, as pessoas e coisas que mais importam para eles desapareceram. Em vez de ceder ao chamado da corrida desenfreada e confundir ação com realização, investidores imobiliários de sucesso são proativos e cuidam primeiro de si mesmos e de sua riqueza. Maus hábitos. Os hábitos controlam o comportamento. Por exemplo, a maioria das pessoas paga suas contas primeiro, antes de pagar a si mesmas. O resultado é que geralmente sobra muito pouco no final do mês para investir. Pagar-se primeiro, mesmo que você não tenha dinheiro suficiente para pagar outras pessoas, o torna mais forte, mentalmente e financeiramente. De certa forma, é uma forma de psicologia reversa. Quando você desenvolve o hábito de pagar a si mesmo primeiro, fica motivado pelo medo de não poder pagar os credores. Por sua vez, você começa a procurar outras formas de renda, como investimentos imobiliários. Arrogância. Quando as pessoas se tornam realmente arrogantes, elas acreditam honestamente que o que não sabem não importa. Treine-se para ouvir o que as outras pessoas têm a dizer, especialmente quando se trata de dinheiro e investimentos. Se você descobrir que não sabe sobre um assunto, eduque-se ou encontre um especialista na área. Superar esses 5 maiores obstáculos no caminho para o sucesso no mercado imobiliário requer uma mistura de equilíbrio e foco. Pai Rico, Pai Pobre sugere que você exclua da sua vida as pessoas negativas e seus medos. Em vez disso, concentre-se no quadro geral e sempre pergunte: o que eu ganho com isso? Capítulo 9. Em ação. No capítulo 9, Pai Rico, Pai Pobre nos diz que há ouro por toda parte, a maioria das pessoas não é treinada para vê-lo. Parte dessa falta de visão e clareza vem do mundo em que vivemos. Somos treinados desde muito jovens para trabalhar duro para outra pessoa, gastar o dinheiro que ganhamos e pedir mais dinheiro se ficarmos sem dinheiro. Infelizmente, as pessoas que optam por se tornar uma das massas nunca perdem tempo para desenvolver seu gênio financeiro. Investir em imóveis é o exemplo perfeito. A pessoa média pode passar uma semana no campo e não encontrar nada, enquanto o investidor que se treinou pode facilmente encontrar 4 ou 5 negócios que façam sentido em um único dia. Aqui estão os 10 passos a seguir para desenvolver seu gênio financeiro e descobrir o ouro que já está lá, apenas esperando para ser encontrado. Primeiro passo: tenha uma razão ou propósito emocional profundo para fazer o que faz, uma combinação de desejos e não desejos.
Segundo passo: entenda o poder da escolha e escolha diariamente o que fazer, incluindo escolher os hábitos certos e educar-se. Terceiro passo: escolha seus amigos com cuidado, aproveitando o poder da associação, tomando cuidado para não dar ouvidos a pessoas pobres ou amedrontadas. Quarto passo: domine o poder de aprender rapidamente e desenvolva uma fórmula para ganhar dinheiro. Quinto passo: pague-se primeiro, dominando o poder da autodisciplina para gerenciar seu fluxo de caixa, pessoas e tempo pessoal. Sexto passo: selecione ótimas pessoas para sua equipe e recompense-as generosamente por seus conselhos, porque quanto mais dinheiro elas ganham, mais dinheiro você ganhará. Sétimo passo: pergunte com que rapidez eu recebo meu dinheiro de volta, concentrando-se primeiro no retorno do investimento, seguido pelo retorno do investimento. Oitavo passo: use o dinheiro gerado por ativos que possui para comprar artigos de luxo, concentrando-se na autodisciplina para direcionar o dinheiro para criar mais. Nono passo: tenha um modelo a seguir e aproveite o poder de sua genialidade para colocá-lo à sua disposição. Décimo passo: perceba que se você quer algo, você precisa dar algo primeiro. Capítulo 10. Ainda quer mais? Na seção final de Pai Rico, Pai Pobre, capítulo 10, Kiyosaki reúne as principais lições do livro em uma lista de verificação de ações que você pode começar a realizar hoje. Pare de fazer o que está fazendo uma pausa e avaliando o que está ou não funcionando. Procure novas ideias encontrando recursos sobre assuntos diferentes e exclusivos. Encontre um mentor que tenha estado onde você está indo, leve-o para almoçar e faça uma avaliação. Esteja sempre aprendendo fazendo aulas, participando de seminários e lendo. Faça muitas ofertas, sempre com cláusulas de escape, porque, eventualmente, alguém dirá sim. Gaste 10 minutos a cada mês durante os próximos 12 meses caminhando, correndo ou dirigindo em uma determinada área e procurando por mudanças que criem pechinchas. Compre negócios imobiliários quando o mercado corrige, porque os lucros são obtidos no momento da compra, não na venda. Aprenda como, quando e onde comprar, investindo em sua educação. Pense grande para ficar mais rico, porque os pequenos pensadores não têm grandes chances. A maioria das pessoas procura apenas o que pode pagar, então compre uma torta maior e corte-a em pedaços, encontrando primeiro um comprador e depois um vendedor. Negocie descontos por volume pensando grande, reunindo pessoas e comprando a granel. Leia e aprenda com a história, porque a história sempre se repete. A ação sempre vence a inação. Muito obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar um like e inscreva-se para não perder os próximos conteúdos. Com esses simples gestos, ajuda o canal a crescer, fazendo com que o conhecimento deste vídeo, dos antigos e dos próximos chegue a muitas outras pessoas.